Fala, meus bons, belezinha? Oxe, esse bordão aí é meu. Fala, meus bons, belezinha? Pois bem, nós estamos aqui onde? No Palácio da Madalena. Mas qual é o nome da cidade? Santander. E qual é o país? Espanha. Pois é, minha irmãzinha. Você tá vendo? Como é que você sabe que ela é minha irmã? Porque ela é bonita. Claro. Então, como ela é bonita, ela só podia ser minha irmã. Família. E aí, eu vim aqui visitá-la. Vai ser a minha primeira vez aqui na Espanha, né? Essa é a primeira vez na Espanha também, primeira vez em Santander. Eu não conheço nada da cidade, não conheço nada, história, nada daqui. Então eu vou ser a guia turística deste lugar, de Santander, pelo menos. Isso. E assim, a gente vai fazer, na verdade eu vou fazer um vídeo só, que é esse vídeo que vocês estão assistindo. E neste vídeo que vocês estão assistindo, vai ser todo o meu percurso aqui na Espanha. Eu vou ficar um dia, vou ficar 2 dias? Não sei. Talvez eu fique uma semana, talvez eu fique 2 dias. Ainda tô pensando aí. Eu vou explicar mais pra frente pra vocês o porquê que eu vim pra cá e porquê que eu não sei desse tempo que eu vou ficar aqui. Porém, o guia ou a guia vai ser esta belezura aqui. Continua com a gente. Esse camarada que eu vou contar a história pra vocês agora, chamado Vital Alçar. Vital Alçar, não consigo pronunciar. Eu acho que era alguma coisa assim. Não sei pronunciar esse nome direito, deu uma travadinha, mas é o Vital, parceiro Vital. Pensa no homem, assim ó, decidido o que ele quer fazer da vida dele. Eu vou dar só uma pequena pausa porque eu tô vendo os bracinhos da minha irmã tremendo. Aí é o seguinte, esse Vital, olha a engenhosidade desse camarada, que é uma coisa que ele fez, mais esse grupo de mais ou menos 10 a 11 pessoas. Eles decidiram fazer essa engenhoca que vocês viram aqui atrás, essa balsa, e saíram do Equador e foram até a Austrália. Aí você vai falando assim, tá, Isaac, é muito longe? É do lado? Não tenho nem ideia da dimensão desse negócio. Tá aí no quadro para vocês, a imagem que tem aqui mostrando também a distância. Eu te garanto que é mais longe do que levantar e ir na cozinha pegar um copo de água. Muito mais longe. Isso foi em 1970 e demorou ali por volta de 160 dias. Aí tem aquela galera, tem sempre aquela galera que gosta de ficar enchendo o saco e falando que você não consegue. Isso é caô, isso é mentira. E tem esse grupo que ficou no pé do ouvido do rapaz falando que ele teve sorte. Opa, isso. O cabra um trabalho, uma engenhosidade danada, e o grupinho falando, não, isso aí foi sorte. Isso aí ele conseguiu, mas foi sorte, só foi o acaso, foi o destino que ajudou ele. E aí ele ficou bolado e falou, como é que é o negócio? Foi sorte? Aí ele fez de novo, e para poder o pessoal ficar naquela expectativa, ao invés de demorar 160 dias, demorou 171 dias. Ao invés de fazer em 1970, a primeira viagem ele fez em 1970, a segunda, que demorou 171 dias, ele fez em 1973. 3 aninhos ali, né, para poder comer uma picanha, comer um negocinho assim, uns hambúrguer para dar aquela enchida, porque é um percurso muito longe, vocês viram aí na imagem. Então é uma história muito bacana que eu encontrei aqui em Santander.
peguei a escada rolante, eu vou ficar andando, né? Se eu peguei, vai ficar paradinho aqui assim, ó. Só subindo. Pra facilitar a vida. De boa. Aqui é o Baiano Relaxante. Esse aqui que é o túnel que a gente vai? Ainda não, esse aqui é túnel de carros. A gente vai para túnel de gente. Ah, entendi. Vou atravessar. Ali é uma estátua de uma pescadora. De um quê? Ela é uma pescadora. Em cima da cabeça dela tem uma bacia de peixe. Oh. O túnel abriu esse ano, estava fechado por vários anos para chegar no... Quando chegar no final, lê a história de novo, porque eu não lembro toda. Você sabe que eu vou publicar isso aqui, né? Bom, esse túnel que vocês acabaram de ver, ele foi construído no século XIX com a intenção de passar um trem para conectar o centro da cidade com o Sardineiro, que é a praia de Sardineiro. Isso foi em que ano mesmo? Eu esqueci. Em 1890. Ah. Que eles construíram essa linha de trem. Só que aí, em 1911, teve que fechar, não fechar o túnel, mas parar de transportar, porque ele era um trem a vapor e teve que ser transformado em elétrico. E a engenharia do local do túnel não permitia fazer isso, então não teve como continuar a linha de trem por aqui. E aí ficou um tempo sem nenhuma utilidade, só que durante a Guerra Civil isso aqui foi também um refúgio antiaéreo, né? Em 1936 a 1939. Foi um refúgio antiaéreo durante a Guerra Civil. Só que em 1986 eles tiveram que fechar a entrada do túnel para ninguém mais poder passar, porque ficou super perigoso de desmoronar e também não tinha muita higiene nesse local. Teve que fechar. E em 2017 eles começaram a restauração desse túnel e foi aberto agora, neste ano, 2022. E só passa de perninha, né? Agora só andando em bicicleta. Também uma dessas famílias é o dono fundador do Banco Santander. Uma dessas famílias super magnatas aí. O cheiro que tem aqui dos sabonetes. Isso aí não tem como almoçar aqui não. Eu tô falando pra você, né? Mas confia, gente, tá cheirando muito bem. Tá gostosinho? Tá gostosinho. Porque era uma recomendação médica você tomar um banho de ondas, que é um banho nas ondas. E aí a galera que tem... os 7 pulinhos que tem que dar? Na virada do ano, aí aqui o povo vem tomar banho de ola pra uma terapia. Então a galera que tinha dinheiro, a burguesia ali de Madrid, que não tem praia, é igual mineiro, não tem praia, vai pra onde? Vai pra Bahia. O povo vinha aqui pra Santander. E aí essa região aqui não era muito desenvolvida, só que como começou a vir a galera rica, começou a desenvolver. Então você vai mostrar aí nos vídeos, motel, cassino, tudo que foi desenvolvido por conta disso. Aí começou a ter balneários aqui também. E aí tem essa praia, que são duas praias. A primeira praia é Sardineiro e a segunda, que elas são divididas por um jardim de Píquio, algo assim, que quando a maré tá baixa, se torna uma praia só. E quando a maré tá alta, porque tem essa pedra, né, divide em duas praias. Então, só pra ver se eu entendi. Com maré baixa, é uma praia só. Sim. Aí todo mundo tem acesso. Mas continua
chamando primeira e segunda praia. E tinha esse negócio assim de praia de rico e praia de pobre? Então, eu li em um lugar que tinha, mas eu não sei se essa fonte é confiável. Traduzindo, assim, resumindo, Minas Gerais é a Madrid da Espanha. Talvez, sim, podemos dizer. E aqui é a Bahia. Aqui é a Bahia. É verdade, né? Então, assim, a gente vive Ou Espírito Santo, né? A galera também, mineiro, vai muito para Espírito Santo e pra Bahia. Como é que é? Ituaçu? Itaúnas. Itaúnas. E Guarapari. Guarapari da Espírito Santo. A gente deu uma paradinha aqui, porque assim, é muito movimentado. Todo lugar que você vai tem muita gente. E assim, inclusive muita gente fazendo topless. Então não dá pra ficar gravando em todo lugar, né? Por questão de privacidade. Então como a gente achou essa sombrinha aqui e tal, um lugar bem, o clima tá mais legal, mais afastado. A praia tá atrás da câmera. A praia tá literalmente atrás da câmera. Então tem esse parquinho aqui onde a gente veio pra poder ficar de boa. Bom, nós estamos indo agora pro Cabo de Faro. Nós estamos indo agora pro Cabo de Faro Maior. A história de lá é um pouco triste, um pouco não, na verdade muito triste. Tem um monumento lá com uma cruz e como se fosse um rapaz segurando, quando a gente chegar lá a gente mostra, se segurando em uma parte dessa cruz, em homenagem a algumas pessoas que foram assassinadas ali, na época da Guerra Civil Espanhola. Quem eram considerados traidor da pátria foram jogados da falésia, ali onde é o faro, e muita gente morreu. E em 1941 fizeram esse monumento como uma homenagem para não esquecer da história, né? Apesar de ser uma história muito triste, a gente não pode esquecer para não repetir essas atrocidades. E estamos no caminho. Siga-me. Tem a história do faroleiro. O rapaz tem também essa história do homem que toma conta do farol, que dizem que ele ficou louco, porque ele começava a escutar o barulho das pessoas gritando, né? Pessoas que foram jogadas lá de cima, né? Eu acho que ele escutava o grito e depois ele começou a ter alucinações com isso, enfim. Tem essa história também. Pesado, hein? Muito pesado. Mas bora lá que isso que é bonito, né? É, bonito, vamos lá. Ali, fala pra nós aí, onde que a gente tá agora? Qual é o nome dessa cidade? Bilbao, no País Basco. Ah. Esse aí é o Museu Guggenheim. Esse aqui, ó. Museu o quê? Oi, meu Deus do céu. Quase que eu caio. Eu não sei se falar direito não, mas tá escrito ali, eu acho que é Guggenheim. E fica quanto tempo da sua cidade, de Santander? 1h30 de ônibus. De carro é mais rapidinho, né? Pertinho. Dá pra eu fazer um bate e volta. Minha segunda cameraman hoje aqui, ela faz tudo. Ela dá entrevista, ela filma. Vai, é o famoso bombril. Ah, isso aí manja mesmo. Por que escureceu?
Tá gravando ainda, pra economizar a bateria. Priscila, se a pessoa vem pra Bilbao e ela só pode olhar uma única coisa, ela só pode... É aquela coisa que ela tem que ver, que depois ela desaparece de Bilbao. O que você indica pra ela? Só uma coisa pra ver em Bilbao? Uma coisa, ela chegou, viu aquela coisa ali, desapareceu, saiu, sumiu de Bilbao. A praça, então, que tem o teatro e a estação de trem. É a praça que a gente tá agora? Não, essa aqui é a Praça Nueva, também é muito bonita. Mas a primeira praça que você viu, que você perguntou o que é isso? Onde tem um teatro e tem a estação de trem e tem árvores, uma partezinha com árvore. Ah, entendi. Então vocês já viram aí, viu, pessoal? Vocês já podem desaparecer de Bilbao, não do meu vídeo, não do meu canal. Então, eu fiquei devendo explicar pra vocês aquilo que eu falei no comecinho do vídeo. Ah, talvez eu vou ficar aqui 2 dias, talvez eu vou ficar aqui 2 semanas. Por quê? A decisão de vir aqui pra Espanha foi de um dia pro outro. Foi de um dia pro outro. O que estava acontecendo? Estou ainda, né, esperando algumas respostas de emprego. Não tenho nenhuma resposta, na verdade assim, não tenho mais nenhuma entrevista de emprego por agora. E aí já tinha um tempo que eu não via minha irmã, né? Eu moro sozinho ali na Itália. E minha mãe comentou comigo, por que você não vai lá ver sua irmã? Aí eu conversei com ela, a gente deu uma olhadinha no bilhete aéreo, né? Tinha um voo no dia seguinte para Espanha por 50 euros. Aí eu falei, eu vou lá. Aí eu comprei só de ida. Tanto que eu só trouxe roupa para 2 dias, porque minha intenção era vinha na sexta e voltava na segunda. Porque também a volta da segunda acho que tava 20 euros o ticket, né? Pra poder voltar. Só que aí eu fui ficando. Já tem mais ou menos 1 semana que eu tô aqui. Muito provavelmente eu vou ficar mais 1 semana. Porque eu tenho um ticket aéreo na segunda-feira voltando pra Itália por 15 euros. Na sexta. E aí, na sexta, né? Na sexta-feira, ou seja, ela tá querendo que eu volte antes, né? Eu falei segunda. Não, menina, segunda é depois de amanhã. E aí eu vou voltar na sexta-feira, dia 29. Até então é isso, né? Chegando sexta-feira, dia 29, a gente vê o que a gente faz. Explicando pra vocês. Mas o vídeo não acabou ainda não, meus amigos. Tem mais coisa ainda vindo aí pela frente. Seria só um dia de vídeo. Só que aqui não é receita, não é o canal da Ana Maria Braga, não é um canal de receitas. E eu não planejei vir pra cá, como eu expliquei pra vocês. Então não vai ter só um vídeo, olha que tristeza. Vão ser 3 vídeos, onde o primeiro é esse que vocês estão vendo. O segundo é um vídeo onde eu estou passeando por Santander. E o terceiro vídeo eu estou gravando neste momento, só que vocês só vão ver sobre eles na terceira semana do vídeo. Belezinha, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu criei. Se vocês gostaram, continue aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque nas próximas 2 semanas tem mais vídeo sobre a Espanha e sobre essa região de Santander. Valeu!